Olá pessoal, Eduardo do site Meu Projeto Restaurante.com. Estou aqui para falar sobre um assunto que atinge aí vários empreendedores, principalmente aqueles que estão entrando no mercado de bares e restaurantes, estão buscando montar o seu negócio. Muitas vezes esses empreendedores eles ficam em dúvida em relação a: eu atinjo um nicho específico do mercado, eu coloco no meu cardápio pratos específicos para atingir um determinado público dentro da região que eu quero montar, ou eu diversifico os meus pratos. Quanto mais pratos eu colocar, maior a possibilidade de eu atingir os meus resultados financeiros, econômicos, alcançar meus objetivos. Então, o que é melhor? Segmentar ou diversificar? E esse vídeo é para falar justamente sobre isso. Primeira coisa que eu quero falar, e o que é mais importante, é que não deve ser você nem a sua empresa que vai definir se você deve atingir um nicho específico de mercado, oferecer pratos, porções para um determinado público específico, por exemplo, um restaurante japonês, restaurante de comida vegana, restaurante de frutos do mar, ou se deve diversificar os seus produtos. Quanto maior o cardápio, mais opções de pratos eu oferecer, melhor para o meu negócio. Não deve ser você nem a sua empresa que vai definir isso. Quem define isso é o público-alvo, são os seus clientes ou futuros clientes. E isso é uma coisa bem lógica. Veja só, os clientes da região onde você pretende montar o seu negócio, e essas pessoas, esse público-alvo, para restaurante, são as pessoas que moram ou trabalham na região onde você pretende montar o seu negócio. Esse é seu público-alvo, exceto se for um local onde recebe muitos turistas, enfim. Mas normalmente serão aquelas pessoas que moram ou trabalham na região onde você pretende montar. O que eles vão fazer? Eles vão comparar. Eles vão comparar o produto que você serve ou que pretende servir com os produtos da concorrência. Eles vão comparar o quê? A qualidade da comida, eles vão comparar a higiene do local, eles vão comparar o atendimento. Então isso é uma coisa lógica, óbvia. Fora isso, eles vão ver se o produto que você está oferecendo está alinhado com os hábitos alimentares deles. Então o que eu quero dizer é que nada adianta você diversificar demais ou você segmentar o seu cardápio se não houver demanda. Então, principal é o seguinte: antes de você definir, você precisa conhecer o perfil dos clientes e precisa conhecer a concorrência, ou seja, o mercado local. O perfil dos clientes é muito importante que você saiba a faixa etária, por exemplo, dessas pessoas, porque isso vai estar ligado também ao tipo de alimentação, a renda média dessas pessoas, os hábitos alimentares, quanto elas estão dispostas a pagar por uma refeição, se elas têm hábito de sair à noite para comer, para fazer refeição. Então é importante que você faça um levantamento sobre isso. E a concorrência, é importante também que você levante dados sobre a concorrência, os produtos que eles oferecem, o movimento dentro desses concorrentes, se tem alta demanda, se não tem, até para você saber também se você está pretendendo entrar no mercado que já está estagnado, onde não tem mais espaço para você oferecer, por exemplo, um produto segmentado, por exemplo, um local onde já tem vários restaurantes especializados em massa. Você vai entrar nesse mercado oferecendo massas no seu cardápio? O que fará, por exemplo, um cliente sair desses restaurantes onde eles já frequentam para ir para o seu negócio? Isso torna mais difícil a sua estratégia. Então, muito importante esses dois pontos antes de você decidir. É o que é mais importante: conhecer o perfil dos clientes e conhecer também a concorrência. Muitas vezes isso só é possível por meio de pesquisa exploratória. O que é uma pesquisa exploratória? Você tem que frequentar mesmo os concorrentes e muitas vezes até fazer uma pesquisa de opinião. Perguntar às pessoas, ou até contratar uma equipe mesmo. Às vezes quando eu falo isso, as pessoas, os empreendedores acham até que é uma aberração você contratar uma equipe para fazer uma pesquisa de opinião sobre aquilo que você pretende servir. Mas não é, isso é um investimento para você descobrir se realmente vai ter demanda pelo seu produto. Então esse seria o ponto mais importante. Agora, já em relação à segmentação, ela é bem interessante também na seguinte hipótese.
né? Quando o empreendedor, por exemplo, ele tem limitação de espaço, quando o ponto comercial dele, principalmente em relação à cozinha e o local para estoque. Então, quando esses espaços são bem pequenos, limitados, a segmentação pode ser uma boa saída, desde que ele leve em consideração essas informações que eu falei, perfil do cliente e a concorrência. O que acontece? Como ele vai segmentar, com certeza ele vai precisar de produtos, de menos produtos do que num restaurante, se fosse um self-service, por exemplo, onde ele tem que oferecer uma gama maior de pratos. Então isso vai facilitar o layout da cozinha, dele definir o layout da cozinha, que o espaço é limitado, e também a estocagem. Ele precisa de menos espaço para estocar seus produtos, porque ele não vai trabalhar com a linha de produtos muito grande. Tá? Uma coisa importante em relação à segmentação, e é muito importante isso, tá? Quando você faz uma segmentação, oferece pratos específicos para um nicho de mercado específico, para clientes específicos, né? Ou seja, especializado em frutos do mar, especializado em comida vegana, especializado em comida japonesa, por exemplo, tá? Você vai precisar de mão de obra altamente especializada. Isso é fato. Então é preciso que você verifique aí na sua região, onde você está pretendendo montar, se você vai encontrar essa mão de obra. Uma outra coisa também é a questão dos fornecedores. Dependendo do tipo de produto que você vai trabalhar, né, você vai precisar de fornecedores específicos para os produtos específicos que você vai usar no seu processo produtivo para elaborar os pratos e as porções. Então, antes de pensar nisso, pesquise a mão de obra e também os fornecedores. Em relação à diversificação, tem um ponto muito positivo e eu sou um exemplo próprio. A diversificação muitas vezes ela salva os negócios, tá? Que foi no meu caso, por exemplo. Então, só para não ficar muito longo o vídeo, resumidamente eu oferecia só porções à noite. Meu negócio era um bar, praticamente. E eu passei a abrir de dia e oferecer pratos executivos. E olha o que eu fiz, eu peguei esses produtos que eu já usava à noite e inseri no cardápio de pratos executivos. Meu ponto também, ele era muito bem localizado, ele era um ponto de esquina no centro da cidade. Então eu sabia que eu ia ter demanda também, procura por esses pratos executivos. E isso é importante, porque você precisa ver o potencial de vendas do ponto, considerar isso se você está pensando, por exemplo, em fazer o que eu fiz, né? Em abrir em horários que você não costuma abrir para aumentar o seu lucro. Outro ponto importante é que você deve considerar também, se você estiver pensando em diversificar, trabalhar em horários diferentes, oferecer pratos diferentes, como foi o meu caso, você deve levantar os custos, né? Quanto isso vai custar para o seu negócio? São os custos operacionais, né? Certamente você vai precisar de mais mão de obra, de adquirir equipamentos, máquinas, e isso também deve ser levantado para que você veja, né, a viabilidade financeira de se fazer essa diversificação. Muitas vezes a diversificação é feita apenas no cardápio, né? Você não precisa alterar horários. E para finalizar, eu queria dizer o seguinte para vocês, tá? Tem dois camaradas que são muito conhecidos no marketing, né? Quem estuda marketing aí, e esse assunto de segmentação e diversificação, nicho de mercado, isso está totalmente ligado a marketing, né? Tem dois camaradas que é Kotler e Keller, são muito conhecidos aí pelos estudiosos do marketing, da administração, são muito citados em trabalhos acadêmicos. Então eles chegaram à conclusão, e isso é fácil você também perceber, que empresas que traçam a sua estratégia inicialmente, que definem a sua estratégia, têm maior possibilidade de ter sucesso dentro do mercado. Tá certo? Então é muito importante você definir, de acordo com essas variáveis aí que o mercado apresenta, se você deve diversificar ou se especializar, segmentar, né? Alcançar apenas um nicho de mercado, oferecendo seu cardápio produtos, pratos, porções específicas, dirigido a um determinado público. Tá certo? Então defina isso antes de entrar no mercado, que a possibilidade de você ter sucesso é muito maior. Esse era o assunto que eu queria comentar no vídeo. Um abraço e até mais.